Olá, tudo bem com você? Essa live será na prevenção ao suicídio nesse mês de Setembro Amarelo. E hoje a gente terá um convidado super mega especial, que é o psicólogo Lamartine Silva. Nessa live a gente irá trabalhar alguns pontos que nos levam a procurar um profissional capacitado a nos ajudar a passar por alguns problemas, que é onde entra o psicólogo. E a gente vai trabalhar hoje sobre temas para a gente quebrar o tabu, que é quando a gente tem uma crença limitante e a gente tem uma visão de mundo de só procurar um profissional capacitado para a saúde mental quando estamos já no fundo do poço. Mas não é dessa forma. Cuidar da nossa saúde mental é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física. A nossa mente, como vocês já sabem, ela tem todo o comando do nosso corpo, do nosso dia a dia, das nossas ações, de tudo, dos nossos sentimentos. Então é muito importante você prezar por sua saúde mental e procurar por profissionais capacitados. Vou aproveitar para encaminhar a live. Boa noite. Boa noite. Vocês que estão entrando, quem puder apertar aqui no aviãozinho e encaminhar essa live para outras pessoas, eu vou agradecer muito. E a pessoa que você enviar também vai agradecer, porque será temas muito relevantes. Olá, Nalva, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, vou me apresentar aqui. Olá, boa Oi, noite. deu certo. Deu certo, sim. Me escuta bem, Estou Rayane? escutando, sim. Para quem está assistindo, está escutando Perfeito. bem, as duas conexões estão boas, o áudio. Dá um feedback aqui para a gente ter a noção. Eu vou iniciar Eu me acho que apresentando e depois a Lamartine vai apresentar para vocês. Boa noite. Para quem está entrando agora, se puder apertar nesse aviãozinho que está logo aqui embaixo e encaminhar para outras pessoas. Serão temas de utilidade pública, então podem encaminhar aí. E a gente vai falar sobre temas muito relevantes para o dia a dia. Tem dias que a gente tá que não quer nada, que não sabe como enfrentar. Então aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre esses temas e com um especialista, né, com um profissional capacitado. Está me ouvindo? sim, estou sim.
Então, para quem não me conhece, eu me chamo Rayane, sou esteticista e trabalho com a área de corporal da estética. Eu tenho uma missão nessa vida que é elevar a autoestima dessa mulherada, porque eu acho que é muito mais do que você fazer um procedimento. É você trabalhar em cima daquilo que lhe incomoda e aí a gente resolver esse problema que ali será elevado aquele autoestima. Uma mulher que não está com autoestima lá em cima, uma mulher que está com autoestima baixa, é uma mulher que está cada vez mais querendo se privar da sociedade, que nada na vida dela dá certo, porque ela está com isso e não consegue resolver. A gente vai trabalhar um pouco sobre esse tema com o psicólogo Lamartine e ele vai falar um pouco sobre isso, principalmente quando se trata de redes sociais. Oi, Samara! Boa noite, gente. Para vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Eu vou deixar aqui o psicólogo Lamartine se apresente para nós iniciarmos, porque é muita coisa, é muito tema e vamos correr contra o tempo aqui. Então, boa noite a todos, a todas e a todes. Então, a quero agradecer a Rayane pelo convite de participar dessa live no dia de hoje. É uma alegria Eu que imensa. agradeço. Eu sou, eu sou Lamartine, sou psicólogo, me formei em agosto do ano passado, de 2019, pela Unifavip, em Caruaru, e atualmente eu faço pós-graduação em terapia familiar. E também estou buscando estudar sobre masculinidades, futuramente formar um grupo também na minha cidade, com um grupo presencial com homens, para a gente debater sobre essa questão de sexualidade masculina, o que é ser homem na contemporaneidade, todos esses temas voltados muito mais para os homens, né, que eu acho que é uma necessidade que, todavia, ainda temos bastante, né? E atendo na clínica, sou psicólogo clínico, na cidade de Gravatá, em Bezerros, e online para qualquer região do Brasil. Que maravilha! Dos erros para o mundo. Pois é. Então, vamos iniciar com a perguntinha que é o tema de hoje. Nós, seres humanos, ainda temos aquela crença limitante de quando devemos procurar, né, um profissional para cuidar da nossa saúde mental. E tá aí um tabu que a sociedade ainda está com esse preconceito de que só procura um psicólogo, um terapeuta, quando realmente está já no estado de depressão, de loucura realmente. E aí, Lamartine, como a gente sabe que deve procurar um profissional? Eu acho que aí já vai entrando nos nossos temas, né? Sim, sim. Primeiramente, Rayane, como você bem colocou, é necessário romper com esse tabu de que só vou ao psicólogo ou só vai ao psicólogo aquelas pessoas que estão em sofrimento psíquico, num grande nível de sofrimento psíquico. Ou como algumas pessoas dizem, né, os loucos. Né, os loucos é quem vai ao psicólogo. Isso tem que ser rompido, isso tem que ser quebrado para que as pessoas elas possam compreender que a missão do psicólogo é uma missão de ajudar para que você tenha uma qualidade de vida bem melhor, de levar as pessoas a um autoconhecimento, a compreender a sua existência, a compreender os seus problemas e obter meios para que esses problemas eles possam ser superados. Né? E o mais importante, você vai estar com um psicólogo e ele não vai estar ali como um papel de juiz. Ele vai acolher a tua demanda, acolher o teu sofrimento sem nenhum julgamento. Esse é um fundamento principal para a psicologia. Acolhemos sem julgamento. Mas respondendo, afinal,
a tua questão, né, por que devo ir ao psicólogo, ou quais são as situações que me fazem perceber que eu estou precisando de uma ajuda de um profissional de psicologia, eu vou citar alguns. Claro que são imensos, são muitos as demandas que nós temos. Mas, por exemplo, vamos trazer a questão de sintomas físicos que não foram diagnosticados pelo médico. Ou seja, por exemplo, eu estou com uma dor no estômago, procuro o médico e o médico diz, olha, não tem nada. Faço todos os exames que ele prescreve, toma a medicação talvez, e não tem nada. Eu não consigo, essa dor ela não sai. Ou então eu tenho algumas manchas na pele que cada vez que eu fico nervoso, cada vez que eu tenho alguma ansiedade, cada vez que eu passo por alguma situação que me causa um estresse, aparece. E eu vou ao dermatologista e também não tem uma causa física para que possa comprovar que você tem uma determinada patologia ou uma enfermidade. Então, é bem provável, nós sempre trabalhamos com hipóteses, é bem provável que esta situação que você está vivendo no seu corpo seja emocional. Porque tudo aquilo que está na nossa cabeça, que nós não conseguimos elaborar, verbalizar, o corpo ele responde, somatiza. Então, um dos motivos que nós vamos ao psicólogo. Quando nós não conseguimos encontrar algo comprovado assim pelo médico que não está ali. É parte do emocional. Isso é um dos motivos, mas temos mais. Ótima essa sua colocação, principalmente porque aí não vem na cabeça, né? Já que não teve resultados em exames, já que o médico não conseguiu nos dar uma resposta, a gente não tem esse hábito de procurar um profissional da psicologia para responder essas nossas questões, não é? A gente não tem esse hábito. A gente, devido a toda a nossa experiência, né, todos os nossos hábitos de sempre estar procurando profissionais quando sente alguma dor, de estar fazendo exames, mas até por orientações médicas também, eles não encaminham para o profissional de psicologia, né? Eu acho que isso daí deveria ser um conjunto de profissionais. Eu acho que isso daí é um ponto importante da população saber que tem outros meios de descobrir essas doenças, de descobrir esses sintomas. Não é só procurando respostas em exames, não é só procurar respostas de algo físico. É ter essa noção Sim. que o mental também tem essa capacidade de nos mostrar através de sintomas físicos, de marcas, né? Que é o caso de hematomas também, não é, Lamartine? Sim. Sabe o que é interessante também? Que quando nós estamos com uma dor física, nós procuramos logo um médico. Portanto, porque nós não suportamos a dor física. Nós não suportamos a dor física. Agora, quando nós estamos com uma dor da alma, uma dor emocional, a gente suporta. Que também não deveria Não suportar. procura ninguém. Muitas pessoas elas silenciam, não procuram ninguém. As pessoas elas silenciam diante dessa dor emocional. E temos profissionais para cuidar desse lado emocional. Mas também assim, nós não podemos culpar as pessoas por isso, porque infelizmente muitas elas não conhecem, né, qual é a atuação do profissional de psicologia, muitos não sabem, não é? Então, assim, por que nós suportamos as dores emocionais? Não sei. E ainda se É meio julga complicado para fraco alguns. por isso, né? Muita gente não consegue suportar e ainda fica se julgando. Sim. É. Aí, outro motivo, Rayane, que nós devemos procurar um psicólogo são as crises existenciais. Nós sempre ouvimos as pessoas dizer, eu estou em crise existencial. Né? Mas em que, de fato, essa crise existencial ele está ou ela está se referindo?
né? É quando essa pessoa ela se percebe que a sua existência ali é como se estivesse faltando algo. É como se não estivesse completando algo na sua existência. E aí ela vai entrando em um estado de tortura mental, de sofrimento mental, que ela não sabe o que é que ela está fazendo aqui neste planeta, o que ela deve planejar ou pensar no futuro, o que ela está fazendo com, digamos assim, qual é a minha missão aqui neste planeta, o que eu estou fazendo aqui? Então ela começa a ter essa crise existencial. E é muito preocupante quando uma pessoa ela entra nessa crise existencial e ela não consegue lidar com esses sentimentos e ela não busca um profissional para lhe ajudar, porque pode desencadear uma depressão, pode desencadear uma ansiedade que ela não vai ter ali meios para sair disso sozinha. É por isso que é necessário a ajuda desse profissional de psicologia. E as crises existenciais todos nós Nossa, temos. É algo que todos nós temos, mas ela não é algo permanente. É algo que a gente, acho que gravou aqui. quando elabora, e agora voltou, Tá travando a imagem. O áudio tá perfeito, só tá travando um pouco a imagem. ó, bom, não sei, voltou a imagem, mas posso continuar assim mesmo? Eu acho que dá para continuar. Deixa eu ver se é só aqui. Para vocês que estão assistindo, tá É, porque travando também ou é só aqui para mim? Só dar um feedback aqui. Eu acho que é só para mim, então. Então pode continuar. Eu tô, não eu está tô te travando. ouvindo muito bem. É só o áudio. Ok. Então, como eu estava falando, essa crise existencial, todos nós, em algum momento na vida, nós vamos ter. Mas com a ajuda profissional de um psicólogo, a gente vai sabendo organizar toda essa questão e vamos sair dela perfeitamente, né? Vamos sair tranquilos, não é? Outra questão que a gente deve buscar o psicólogo é a questão de relacionamentos. E quando eu falo de relacionamento, eu não me refiro apenas a um relacionamento conjugal ou um relacionamento de namoro, de noivado. Mas eu me falo uma questão de relacionamento de um modo geral. Pode ser um relacionamento no trabalho, pode ser um relacionamento de família, de colegas, de amizade, de onde quer que nós estejamos. Onde tem pessoas, tem um relacionamento. Então, essas dificuldades, sim, quando elas estão rompidas, esses relacionamentos estão rompidos, desgastados, ou quando você não consegue lidar com a dificuldade do outro, aí sim a gente vai começar a pensar em todas essas questões. O que é que me leva, por exemplo, a ter tanta dificuldade de lidar com um colega de trabalho, por exemplo? O que é que esse comportamento desse colega do trabalho diz de mim? Porque é muito fácil a gente julgar o outro e condenar as ações do outro, só que, às vezes, aquele comportamento daquele meu colega de trabalho diz mais de mim do que dele mesmo. Ou seja, talvez sou eu estou julgando a mim mesmo projetado nele, no meu colega. Então, saber lidar com o comportamento do outro não é tão fácil. Não é tão fácil porque a gente quer uma perfeição do outro e a gente nunca vai encontrar essa perfeição. Então eu tenho que buscar aceitar o outro, saber que o outro não sou eu, porque às vezes a gente quer que o outro seja a gente, da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de ver a humanidade, da forma que eu faria isso, da forma que eu faria aquilo outro. Mas não tem. Então, quando eu não consigo lidar com essas questões, aí eu busco sim
um profissional de As psicologia que expectativas, ele né? vai me orientar. Exatamente. E dentro do relacionamento, a gente encontra o relacionamento amoroso, que também é muito complicado para algumas pessoas, porque entra aí a questão dos ciúmes, entra aí a questão da insegurança, relacionamento abusivo, tanto por parte do homem contra a mulher, mas também existe muito relacionamento abusivo da mulher para com o homem. Porque é muito mais falado o relacionamento abusivo do homem contra a mulher do que a mulher contra o homem. Mas é um caso muito recorrente, porém, o orgulho do homem, o machismo, não permite que essas coisas às vezes venham à tona. Mas a gente escuta muito essa questão. Eu fiz uma enquete um dia desse no meu Instagram sobre essa questão do relacionamento abusivo e eu fiquei surpreso com a quantidade de homens que relataram que já passaram por essa experiência. Interessante, Então, né? quando aparece, pois é, quando aparecem essas dificuldades, né, a psicoterapia, seja ela de casal, seja ela individual, sim, ela permite que você compreenda toda essa questão, esse movimento de aceitação, de deixar ir também quando é hora de ir, porque às vezes não, às vezes as pessoas buscam a psicoterapia, principalmente casais, ou uma mulher ou um homem, porque mesmo sofrendo, mesmo em situação de grande sofrimento, ela quer permanecer naquele relacionamento. Quer permanecer. Mas agora o que é que eu faço? Aí eu não É aí sei. onde entra Essa as resposta não crenças somos nós, limitantes, psicólogos. né? Da mulher ter que Exato, aguentar, do homem ter que aguentar ali para não destruir o lar, não é, Lamartine? exatamente. E isso é muito triste, porque é uma concepção muito cristã. Não estou aqui criticando a religião de ninguém, mas essa questão sacramental de que é para o resto da vida, as pessoas às vezes elas ficam com essa ideia na cabeça e vai passar o resto da vida sofrendo por algo que ela poderia mudar. Aí muitas vezes, entre diversas questões, né, questão financeira, questão moral, social, familiar, religiosa, mas Dependência, né? se você não está uma dependência, se você não está bem em um relacionamento, bem consigo mesmo, primeiramente, você também não vai estar bem em relacionamento com ninguém. Isso é um fato. É necessário que você esteja bem. O outro só. É difícil fazer o Não sei, outro a feliz se realidade você não está feliz, né? Exato. Como é que você vai dar aquilo que você não tem? Exato. Ótima colocação. Você só pode dar, você só pode dar aquilo que você tem, não é? É, eu preciso estar bem, seja no relacionamento familiar, no relacionamento amoroso, no relacionamento com os meus amigos de trabalho, aonde quer que eu esteja, eu preciso estar bem. Aí no relacionamento familiar, matrimonial, digamos assim, vai haver ciúme? Vai. E é necessário trabalhar essa questão de ciúme? É, porque nós sabemos muito bem qual é o resultado de um homem ou de uma mulher com um ciúme elevadíssimo. Ou esse matrimônio, ou esse casamento, ele se desfaz, ou chega à morte, como em alguns casos que nós E vimos cada aí. vez está mais frequente esses casos, né, de violência devido ao ciúme, Sim, à traição. sim. É, infelizmente. E às vezes a questão do ciúme está muito mais ligado à insegurança do indivíduo do que algo de concreto. Talvez não existe algo concreto que ele tenha de assim, tá, essa pessoa ela está de fato me traindo. Há uma traição de concreto. Não, mas é o medo. Então isso é meio complicado. Então tudo isto é ótimo trabalhar em psicoterapia.
É necessário trabalhar. Porque quando você é ciumento demais, inseguro demais, ou teu relacionamento está bem, a tua vida também física e mental está desgastada. Porque você manda demais energia. Essas energias vai gastando toda a tua vida. Então é meio complicado, sabe? Então isso é necessário, essa busca de ajuda, né? Outra questão que nós podemos trazer, Rayane, é a questão de superar os traumas e perdas. Né? Os traumas pode ser um trauma de um relacionamento que terminou e você ficou com medo de se relacionar de novo com uma outra pessoa, porque talvez aquele relacionamento tenha sido um relacionamento abusivo, você tenha sido traído, você tenha sido machucado fisicamente ou psicologicamente, e outros traumas, de um assalto, não sei, qualquer tipo de trauma. E isso também faz com que você paralise um pouco, você tenha um medo de dar passos à frente. E isso, ao paralisar, você fica meio perdido no tempo, meio sem um projeto de vida, meio sem sentido de viver. Então, o medo, esse medo ele trava. Então, é necessário, sim, você buscar essa ajuda para que, juntamente com o psicólogo, vocês possam começar a trabalhar essas questões de medo, de trauma, para que você possa conseguir sair deste local e dar novos passos, superando isso, acreditando que o passado não tem como mais voltar. O que passou, passou. O que importa é o aqui e o agora, que é o presente. E nem se preocupar com o futuro excessivamente. É claro que nós devemos planejar o nosso futuro, nós devemos pensá-lo, mas quando eu penso excessivamente no futuro, eu estou criando aí uma ansiedade. E essa ansiedade também não me deixa respirar, não me deixa pensar. Então é necessário, sim, né, eu trabalhar toda essa questão de traumas, independente do qual trauma que eu estiver, que eu tenha passado. E a questão das perdas, seja uma perda de um término de um relacionamento, seja pelo um ente querido que se foi, que partiu, que morreu. Isso também gera um grande sofrimento para algumas pessoas. O não lidar com o luto, com a morte, isso é muito difícil para algumas pessoas. Não é? Então, é necessário sim buscar para superar essas questões, porque senão você vai ficar ali apegado a um sentimento, né? Porque ninguém é de ninguém, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser um esposo, uma esposa, que ou partiu ou se separou, ninguém é de ninguém. E isso é uma realidade que nós temos que acreditar firmemente nisso. Temos que deixar o outro partir. Se o outro não quer mais estar com você, então deixa partir. Se o outro foi para o outro plano, para o morreu, não se pode É. fazer nada. Vai ser doloroso? Vai. Não estou dizendo aqui que é uma sensação maravilhosa. Não, é dolorido, é E tem que sofrido. viver o luto, Mas você né? continua. Tem que viver. Porém, você continua aqui. A vida ela não parou. A vida ela é movimento. Você tem que seguir. Tem pessoas que precisam do teu carinho, que estão perto de você. Tem pessoas que, por exemplo, se uma mulher ela fica viúva e entra em um desespero, em pânico, mas ela tem uns filhos, talvez, que precisam muito dela também. Entende? Enfim, são tantas situações que a gente começa a perceber o quanto é necessário, fundamental, né, o serviço de um psicólogo na vida da Você gente. falou aí em Né? relação Você, ao abuso. A gente sabe que não é apenas o abuso físico, né? A gente tem o abuso verbal, o que é muito também importante ressaltar. Quando a gente fala de relacionamento sim. abusivo, o que é que você pode nos colocar aí como exemplo? Como identificar um relacionamento abusivo? Pronto, um relacionamento abusivo. Vamos tomar como exemplo um casal. Né? Porque esse relacionamento abusivo também pode se dar
com os pais, com os filhos, né? Os filhos com os pais idosos, né? Tudo isso pode. Mas vamos tomar como exemplo um casal, né? Ah, a mulher, o marido chega em casa, por exemplo, não, o homem, a mulher está em casa, o marido está trabalhando, ele chega mas ele tem uma desconfiança tão grande nela que ele vai começar a verificar as redes sociais dela. Vai querer que ela diga a ele todas as senhas que ela tenha nas redes sociais. Isso é um exemplo de relacionamento abusivo, né? Essa intromissão na vida privada virtual dela. Isso é um relacionamento abusivo. A violência física também por ciúme também é um relacionamento abusivo, né? Até mesmo que já partiria para um estupro se ele ou ela querer forçar a ter relações sexuais quando um não quer. Muito bem colocado. Ele, Porque, ele ou ela, pode porque falar. em muitos casais, né, tudo isso que você falou é visto como normal, né? Tem até uma frase que entre homem e mulher não tem segredo, não tem privacidade. O que é que você tem a opinar sobre isso? A importância dessa privacidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Uhum. Necessário. Necessário porque a minha vida, eu compartilho, por exemplo, se fosse, caso eu fosse casado, eu compartilho minha vida com uma pessoa. Temos coisas em comum. Fazemos coisas em comum. Mas eu também tenho uma vida que tenho amigos, que tenho amigas, que tenho conversas com amigos e amigas que talvez sem cunho sexual, mas conversas que eu queira desabafar de sentimentos meus, que talvez eu não tenha abertura com a pessoa que eu convivo, então eu compartilho com ela. Então é um segredo meu entre algumas pessoas, entre os meus pares. Então, sim, é necessário que haja uma privacidade nessas questões, né? Segredos, eu acho muito, não sei, talvez forte, mas eu diria essa privacidade, essa cumplicidade. Tá, você pode conversar com os seus colegas de maneira tranquila, de maneira sem problema nenhum. Agora, quando essa privacidade ela começa de fato a afetar a vida de ambos, é meio complicado. Mas eu defendo sim, cada um tem que ter a sua privacidade, sua particularidade, porque cada um vive a sua existência. Se eu coloco o outro como prioridade, eu me anulo completamente. E é o que às vezes acontece na maioria dos casais, é colocar o outro como prioridade fundamental dessa relação. E ao colocar o outro como fundamental, como principal, eu me anulo. Eu deixo de existir e dou lugar ao outro. Então já é nem privacidade, nem segredo, é anulação mesmo de vida. É onde entra a Não sei se eu questão me fiz da compreender. confiança, não é? Tanto a confiança como a autoconfiança. É importante você ter a noção que se você não está confiando em seu parceiro, se você não está confiando naquela pessoa que você está tendo um relacionamento, seja uma amiga, seja um parceiro do trabalho, é importante ter esse companheirismo, essa confiança com o outro. Sim, né? A autoconfiança, tudo eu acho interessante assim, tudo que é alto é bom. Não sei se você concorda, né?
autoconfiança, autoconhecimento, autodeterminação, autoestima, tudo isso ela é importante para você. Apareceu uma pergunta aí para Ah, você, Lamartine. sim, o relacionamento abusivo pode ser herança de pai para filho, pelo que a criança vivencia em casa? Herança eu não diria que seja herança. Eu diria que seja um comportamento, às vezes, reprodutivo. Né? Eu reproduzo aquilo, esse comportamento, né? Mas, a partir do momento em que eu tenho consciência de que esse relacionamento é abusivo, eu tenho todos os meios para mudar. Eu não devo permanecer, tendo conhecimento, permanecer nesse relacionamento abusivo. Ou sendo o abusador, ou sendo a vítima. Se eu tenho conhecimento disso, eu já tenho uma percepção disso, eu busco melhorar. Porque senão vai ser aquela mesma coisa, entendeu? Aquela reprodução constante. Mas eu acredito que não seja uma herança. Algo não. Se você já tem essa percepção, então é melhor melhorar a situação, né? Não sei se é o caso da pessoa, né? Porque ao falar em herança, é julgado como algo normal, não é, Lamartine? Por isso que é Algo natural. isso. Por isso que é importante desconstruir até essa ideia de herança. Porque relacionamento abusivo não é normal. Não é normal. Não. Né? Você tem outras alternativas, elevando sua autoconfiança, sua autoestima, procurando um profissional capacitado, é mais fácil para você, vai dar mais vantagens para você do que você aceitar, né? Simplesmente ir empurrando com a barriga aquele relacionamento, seja ele amoroso, entre uma amizade, né? Que a cada dia a gente acaba vendo pessoas se decepcionando muito com amizades. E amizades que, como teve o caso, né, da gestante, que passou agora há pouco no repórter, que uma amiga matou a outra, né? Isso não é amizade. Isso não é amizade. Com inveja porque ela estava grávida e a outra não. Mas, enfim, isso é só um exemplo que existem relacionamentos abusivos e a gente tem que saber identificar. Porque aí a gente pula fora, né? Vai para bem longe. Isso daí irá afetar tanto a nossa saúde, né, física como mental. Vai ser um desgaste emocional. É como algumas pessoas me perguntam, né? Você fala de relacionamento abusivo, essas questões, mas vem as pessoas tóxicas. Ótimo ponto. Como é que eu compreendo essas pessoas? Às vezes essas pessoas elas nem se percebem que elas estão sendo tóxicas, que o relacionamento dela com o outro está sendo nocivo. Elas nem percebem. Mas se você percebe que a outra pessoa está te fazendo mal, ou você é masoquista, gosta de sofrer, ou você simplesmente se afasta dessa pessoa. Ah, mas é uma pessoa da minha família. Que tem família que são tóxicas? Tem, bastante, não são poucas. Mas eu não posso sair agora. Mas evita dar motivos para que essa pessoa ela tenha meios para te provocar. O que ela mais gosta dessas pessoas é que você dê oportunidades para que elas te provoquem. Então, se você puder se afastar, se afasta. Né? Aí vou deixar de falar. Não vai deixar de falar. Porque às vezes você está no mesmo ambiente de trabalho, por exemplo. Mas fala o necessário. Se a pessoa ela te faz mal, então é uma escolha. Ou Seja você apenas fica, educado, né? ou vai. Seja apenas educado. É uma escolha. Não é? Outro ponto, não sei quanto que a gente tem. Temos tempo ainda para tratar o. Temos, em média, 20 minutos. Já passou Tá, 40 só vou falar minutos e disso. eu nem percebi. Outras questões que devem ir ao psicólogo, que eu acho super interessante e necessário, são as patologias. Quais são as patologias que muitas vezes nos procuram, né? Depressão, ansiedade, transtorno de humor. Mas eu queria tratar algo rapidinho com vocês
para a gente compreender algo interessante sobre a depressão, que é um transtorno que tantos médicos psiquiatras nos enviam, ou as pessoas vão diretamente aos nossos consultórios falar, eu estou depressivo. Ou muitas vezes nós estamos conversando com um amigo e eles, olha, hoje eu estou depressivo. E as pessoas elas fazem uma confusão tão grande sobre o que é depressão e sobre o que é tristeza, pegam tudo, misturam e diz que é a mesma coisa e diz que é depressão. Gente, existe sim uma diferença entre tristeza e depressão, Ótimo. certo? Tristeza é um sentimento momentâneo que todos nós, seres humanos, temos. É algo inerente do ser humano. Tristeza, eu estou triste hoje porque eu perdi o emprego. Então eu fico triste. Eu estou triste hoje porque perdi um evento que eu queria ir. Eu fiquei triste. É algo momentâneo. É algo que passa. Que você acolhe a tristeza. Tudo bem, minha querida, venha. Eu estou triste. Assuma que você está triste. E depois diz, tchau. Foi bom a tua companhia, mas segue o teu caminho. Entendeu? E depressão é uma doença psiquiátrica, é uma patologia que é diagnosticada, que precisa ser de uma ajuda, tanto de um psiquiatra, que precisa de ajuda psicológica, que vai necessitar de medicamento para que essas pessoas elas possam ter uma qualidade de vida, porque vai mexer tanto o emocional como a vida física dessa pessoa. Então, existe essa diferença. Você está triste, você não está depressivo, você está triste. E se essa tristeza, ela permanecer por muito tempo, que às vezes ela começa assim, levemente. Mas se ela demorar muito, busque um profissional para saber o que está acontecendo. Porque, de fato, possa ser um sintoma de uma depressão. Mas a tristeza em si, ela não é depressão. Não vamos confundir. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ótimo ponto. Perfeito essa colocação. Que realmente nós, seres humanos, acabamos confundindo muito esse estado de espírito, né? Seja ele tanto da depressão quanto simplesmente da tristeza. Não conseguimos identificar. Mas em ambos, né, se a gente está tendo vários picos de oscilação, Sim. muitas vezes a gente se acorda com mau humor, com tristeza. Então, é um ponto que é muito importante a gente procurar um profissional. Porque se está tendo essa variação muito grande de humor, é porque alguma coisa está ali errado no seu dia a dia e você não está conseguindo enfrentar, não é, Lamartine? Lidar, exatamente. Não consegue lidar com essas questões. Aí vai, às vezes, procurar um amigo diz uma coisa, a família diz outra coisa, e às vezes acaba embaralhando tudo, e você fica mais confuso ainda e não consegue mesmo lidar com esses sentimentos, né? Então é necessário, sim, quando tem esses picos de sentimentos que você não consegue identificar qual sentimento você está de fato vem ali, então busque uma ajuda sim. É necessário sempre essa ajuda, né, Rayane? Ótimo. Tem uma pergunta aí para você nos comentários de Viviane. Eu não. Depressão é Hum. também genético? Se depressão é Uhum. genético, eu acredito que não. Pode ser, vamos colocar que sim, é genético, né? Existem Cada pessoas caso é que, um caso, né? minha mãe, existem suas particularidades, não é? Existem suas particularidades. É, se uma família tiver um pai que seja depressivo, é provável, eu vou colocar provável porque eu não quero afirmar nada, mas É é porque é complicado ter generalizar, também né? um Isso quadro são assuntos para depressivo. trabalhar dentro do consultório, em particular, né? Não entendi. Esses assuntos não podem generalizar, né? Tem que se trabalhar o particular de cada paciente
no consultório, não é? Para poder identificar as causas. Sim, as causas exatamente, porque a depressão ela se manifesta de forma diferente. Ela não é um padrão. Existe um padrão de depressão. Possa sim que seja geneticamente por alguma situação ou que ocorreu na sua vida, você desencadeou. Você às vezes nem precisa de um parente que é depressivo para você ter depressão. Então, possa ser que tenha alguém tenha herdado isso, mas possa ser que não tenha ninguém e de repente você está depressivo. Porque a depressão ela se manifesta de forma totalmente diferente em cada pessoa. Não existe um padrão. Mais alguma coisa? Teve mais alguma Não, pergunta? Viviane pontuou que esse assunto é importantíssimo. Realmente é Ok, muito importante, principalmente porque as pessoas não procuram um profissional para poder se orientar, né? Para poder lidar com essas situações. Ó, eu acho que essa exatamente, né? pandemia aumentou muito os casos de depressão. Sim, Foi uma pergunta. aumentou não só a depressão, mas também a ansiedade, né? A ansiedade neste foi uma interrogação, foi uma exclamação, foi uma Foi uma afirmação, nessa foi. pandemia foi nessa pandemia o quadro de ansiedade ela aumentou muito. As pessoas ficaram muito mais ansiosas. Quem tinha depressão, se não se cuidou bem, se não tomou a medicação correta, se não buscou uma qualidade maior de vida, também eu acredito que teve um número maior, elevou mais, né, a questão da depressão. Mas a ansiedade, as pessoas procuravam muito para conversar, eu estou ansioso, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Né? Primeiro, buscar ajuda profissional, é buscar respirar, saber respirar, atividade física, fazer o que você gosta. Enfim, isso são temas que daria uma live por ansiedade, seria uma live só com esses temas, porque são temas muito, tem muito questionamento acerca dessas questões, né? Quem sabe um dia, Rayana, a gente não pode fazer uma live com esses Já temas, vamos né? marcar. É, vamos falar de outro tema que é sobre as redes sociais. O impacto dessas redes sociais em nossa vida. Não é isso? O uso excessivo da tecnologia. Primeira coisa que a gente deve compreender é que o uso excessivo dessas tecnologias, ela altera o nosso comportamento, Muito. muda o nosso comportamento. É a primeira coisa que nós temos que compreender. Primeiro, porque se você é uma pessoa extrovertida, uma pessoa sociável, é possível, estou colocando hipóteses, né? É possível que com o uso excessivo da tecnologia, o que, é que vai acontecer? Você vai ficar mais introspectivo, vai ficar mais retraído, vai querer ficar mais isolado. Porque parece que o mundo da internet, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do Telegram e de tantos outros, parece que deixa você muito mais, causa ali, na verdade, mais prazer. Porém, é fantasia. E isso gera o quê? Outra coisa, ansiedade. Esse mundo de fantasia gera essa ansiedade. Porque nós buscamos na rede social uma vida perfeita, Perfeito. onde todo mundo é perfeito. Onde todo mundo é perfeito. Todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo vive viajando. E na verdade isso não é tão real assim. Quantas pessoas você conhece que você está, que postam fotos sorrindo, felizes,
mas que, na verdade, se você for conversar com aquela pessoa, ela vai estar devastada, vai estar totalmente sofrida, dolorida, porque elas não conseguem lidar. Esse postar foto, mostrar esse mundo perfeito, na verdade, é como se estivesse gritando: eu não estou tão bem assim. É onde entra até os Isso não quer casais dizer também, né? Os casais felizes das redes sociais. do comercial de margarina, né? Todo mundo sorrindo e, na verdade não tem, às vezes, nada desse sorriso na vida real. Né? E com isso, Raíssa, não quero dizer que quem vive postando fotos felizes, isso não estejam de fato felizes. Obviamente que tem pessoas assim. Mas o que nós queremos chamar a atenção é de que essa busca excessiva de perfeição nas redes sociais, para algumas pessoas não é tão real. É porque quanto mais curtida a pessoa tiver, mas para essas pessoas, às vezes, vai ser uma influência na vida das outras pessoas. Só que as pessoas esquecem algo. Pode ser até influência para a vida de outras pessoas. Mas o que isso está influenciando a vida dela mesmo? Como é que ela está lidando com o mundo real? Porque você colocar no mundo de fantasia algo é ótimo. Mas como é que eu estou lidando com as minhas questões neste mundo real? Com as minhas dificuldades, com a minha falta de dinheiro, com o meu desemprego, com o meu desejo de viajar? O que é que eu estou fazendo para que eu possa um dia, de fato, viver viajando como aquela pessoa? Aí o que vai acontecendo às vezes? Eu não viajo, eu não tenho trabalho, eu não vou a bons restaurantes, eu não sou tão A bonito, comparação, né? porque eu vou comparando. E ao comparar, a minha autoestima faz o quê? Vai lá para baixo. É. Aí eu vejo um mundo, eu acompanho, curto, mas fico morrendo porque minha autoestima está lá embaixo. Porque eu acredito no que postam ali. Eu acredito em tudo que é perfeitinho. Perfeita essa E colocação, isso, perfeito. A gente está vivendo uma era de filtros, né, e de Photoshop. Então a gente acaba se uhum, comparando o nosso corpo, o nosso rosto, aquelas fotos do Instagram daquela outra pessoa que está ali cheia de filtro, cheia de alterações até no corpo do Photoshop que usou do aplicativo, né? sim, E acaba se comparando a fantasia do outro, né? Porque muitas vezes na rede social a gente não publica a realidade. E isso tem alterações também em relação ao corpo, em relação à pele daquela pessoa. E a gente acaba se comparando a uma fantasia, algo que não existe. exato. E isso é muito triste, porque, por exemplo, uma pessoa que tem algumas dificuldades, por exemplo, para emagrecer, ela começa a olhar as pessoas bem magras e bem feitas de corpo. Isso para ela é uma tortura, de certa forma. Isso gera uma ansiedade, gera um sofrimento terrível para essas pessoas. Mas me parece que às vezes as pessoas elas até sentem um alívio ou um prazer, não sei, né? Mas que é preciso rever essas questões e ver que, de fato, essa fantasia não é real e gera sofrimento. Aí acontece muitos casos, não pelas redes sociais, mas pelas comparações às vezes, pelos bullies provocados por alguma situação física, acontece o suicídio, né? De muitas pessoas. Já que nós estamos quase finalizando, é interessante a gente trazer um pouco dessa Setembro questão Amarelo. do Setembro Amarelo, que começou lá em 2015, né? Onde traz essa reflexão para a gente de tão importante que é a vida. A vida é importante. Quem busca esse caminho de suicídio, às vezes não quer tirar a própria vida, quer tirar a dor.
tirar a dor que está nela. E para você compreender, para você entender, para trazer de esclarecimento, aqui no Brasil e no mundo todo, os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. É triste Muito. essa realidade. Mas, mas por que tudo isso? Porque alguns homens têm uma dificuldade imensa de falar e expressar o que eles sentem. Tem medo de mostrar que são frágeis. Tem medo de dizer que eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. Então, eles preferem, às vezes, engolir todo esse sofrimento e, às vezes, não aguenta e tira a sua própria vida. Então, é necessário, tanto homens como mulheres, adolescentes, pessoas idosas, que é algo que nos surpreende bastante, o número também de idosos que cometem suicídio. Parece surreal, né? Uma pessoa quase já concluindo a sua existência, tirar a sua própria vida. Mas é muito comum também a gente encontrar pessoas idosas que cometem suicídio. Ou pessoas que estão iniciando a sua existência também tirarem a sua própria vida. Então a gente tem que desmistificar algumas coisas também sobre suicídio. Quando a gente ouve uma frase que eu acho perversa, maldosa, quando eu escuto a frase é falta de Deus. Gente, isso é maldade você falar uma coisa dessa. Se fosse falta de Deus, nós não teríamos aí grandes líderes religiosos que cometeram suicídio, como alguns pastores. Não teríamos um padre Marcelo Rossi, Depressão. que também sofreu depressão. Não teríamos um Fábio de Mello, Perfeita que essa teve colocação, outras perfeita. situações aí, né? Querem pessoas que tenham mais contato com Deus do que estes e tanto outras pessoas por aí. Então, é perversidade quando eu digo que depressão é falta de Isso Deus. daí acaba sendo um Não é julgamento, né? Sem perceber, a pessoa um acaba julgando o julgamento. outro. Exatamente, né? Então, assim, é muito triste ouvir isso, né? Ou então ouvir dizer, quer chamar a atenção. Até certo ponto, sim. Quem pratica, quem tem a tentativa, sim, quer chamar a atenção, mas não nesse sentido pejorativo, como algumas pessoas Que é uma interpretam. ajuda, Mas a gente né? tem Para que. aliviar a dor. É uma ajuda. É como se dissesse, olha, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Eu não consigo verbalizar, mas os meus Já atos terminando o diz por tempo. si só. Eita, que pena. Já tá na contagem Rayane, eu regressiva. agradeço. Eita, que o papo foi ótimo aqui, fluiu bastante, apesar de ser uns temas bem pesados, né, para o nosso dia a dia, mas adorei sua forma de trabalhar ele, foi com muita leveza, muita clareza. Eu acho que através desse live hoje a gente vai conseguir ajudar muita gente. São temas que não procura profissional, mas que fica curioso e eu acho que você deu uma brechazinha, você conseguiu mostrar que você consegue ajudar essas pessoas. Fico feliz por ter cumprido esse papel Cumpriu. agora. Agradeço o seu convite e quem sabe em outra oportunidade a gente não se reúne para fazer outra live para trazer temas mais específicos. A gente fez agora uma pincelada em todos os temas, mas trazemos um tema mais A específico. live de Então ansiedade agradeço já vamos mesmo. deixar marcada aqui, porque em breve Vamos já sim. falaremos a data, que é muito assunto. Pronto. Então, muito Eu que obrigado. agradeço. Então, também agradeço a todos que participaram perguntando ou nos vendo, né? Então foi ótimo receber todos vocês aqui. É ótimo ter um profissional que trabalha com tanta leveza, porque realmente esse tema não é fácil de ser trabalhado e principalmente com tanta clareza. Então, se você está passando por tudo isso que ele passou, o que ele nos relatou hoje, então procure um profissional. E eu vou deixar o arroba aqui para vocês procurarem ele.
Obrigada. Tá bom, então.